no versículo 3. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus: E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse dia no qual saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou desse lugar. Amém. Apenas aí. Meus irmãos, esse episódio narrado pela palavra de Deus é conhecido de todos nós. Todos vocês conhecem essa história, inclusive na televisão, por diversas vezes já se fizeram, já se montou essa história. E, é claro, algumas não tão fiéis à realidade, à palavra, mas é verdade que uma boa parte delas, ou uma boa parte da história, seguiu exatamente o seu curso. Mas aqui nesse momento, uma palavra através da vida de Moisés, dizendo ao povo exatamente para que eles não se esquecessem do momento em que eles foram libertos ou tirados do Egito, daquele lugar de sofrimento. O título dessa mensagem eu coloquei: Nossas raízes e os seus danos. O povo hebreu esteve no Egito por 430 anos, ou seja, esse período foi um período longo, e esse longo período foi tempo suficiente para aquele povo que chegou quando José era governador, foi tempo suficiente para aquele povo se adequar perfeitamente às condições que os egípcios colocavam diante deles. Então, quando nós vemos um tempo tão longo, nós estamos vendo um povo que passou por um lugar e, embora tenha chegado com características diferentes, agora eles não têm mais as suas próprias características. Se possuem elas, elas são muito pequenas. A maioria das características que eles possuem são características que o povo egípcio possuía. Eu quero que vocês prestem muito atenção aqui, porque eu prometo para vocês que logo nós já encerraremos, mas preste atenção para que você possa entender aquilo que está sendo ministrado. Então, esse tempo que o povo esteve lá, o povo do Senhor, eles começaram a pegar características daquele povo. Afinal de contas, isso é normal. Ontem, inclusive, nós conversávamos a respeito do sotaque ou das falas, né? Nós viemos de Viamão para cá, estamos 5 anos aqui, e agora tem algumas coisinhas que a gente pegou do povo daqui, que fala, né? Como, por exemplo, a chave está em cima. Eu nunca falei a chave em cima, sempre eu falei a chave está na ignição, né? Mas o povo aqui fala a chave está em cima. Aí eu ia procurar a chave em cima, né, do carro, mas não está lá, está na ignição a chave. É a Julinha, que é São Marquense, está dormindo ali, aquela São Marquense, ela já tem as características do nosso povo daqui. Então, são características que cada povo tem, cada região tem uma característica. E aqui não era diferente. O povo chegou lá e durante 430 anos esteve vivendo embora em escravidão. Eles se adequaram, porque eles foram crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Especula-se que quando saíram de lá eram de 2 a 4 milhões de pessoas. Há divergências um pouco nesses números, mas mais ou menos esse número, que seja 1 milhão, é muita gente. Ou seja, o povo cresceu lá, com as características de lá, e aí eles, de certa forma, mesmo vivendo em escravidão, estavam distante daquilo que era uma raiz que eles deveriam possuir, que era aquela de Cristo. Então o Senhor levanta, e você sabe a história, não vou me ater à história de Moisés em si, mas o Senhor levanta Moisés para ser o libertador daquele povo. Bom, o salvador daquele povo e libertador era o Senhor através da vida de Moisés.
Então Moisés vai e se encontra com o faraó e conversa com ele e diz para ele que ele quer libertar o povo, ou para que ele liberte o povo. Você sabe muito bem que ele não libertou o povo. Ele não liberou os seus escravos. Então Moisés disse a ele as coisas que sucederiam, e você sabe que vieram então as pragas. E essas pragas trouxeram tantos prejuízos, mas aquele faraó era duro. Era duro. Não se tem um nome dele. Nós não temos o nome dele. Alguns estudiosos pensam em alguns nomes, mas não há unanimidade sobre o nome desse faraó. Mas o fato é que ele era extremamente duro. A característica que mostra isso é que no último ele já tinha vivido 9 pragas, e a última praga era a morte dos primogênitos, e ele não se apegou a isso e disse, não, nós não vamos nos entregar. Mesmo sabendo tudo que já havia acontecido. O povo do Senhor estava completamente seguro e os egípcios completamente prejudicados e vulneráveis dentro das pragas. Mas ele não recuava, mesmo seu povo sofrendo, mesmo tratando-se da morte dos primogênitos, ele não se apegava. E aqui vale a pena destacar algo. Vocês lembram o que foi pedido naquela ceia que foi feita? O que era para fazer para identificar, para não morrer os primogênitos do povo do Senhor? Era uma marca nos umbrais das portas. Essa marca nos umbrais das portas, eu estava estudando um pouco a respeito disso, e ela tem um sentido, porque não é simplesmente, porque que pensa só, poderiam marcar em qualquer lugar, até mesmo não precisava nem marcar, ou poderiam marcar no meio, na porta, enfim. Mas por que nos umbrais? Porque havia dentro da cultura egípcia uma cultura de que eles se preocupavam, e isso inclusive está eternizado na arqueologia, eles não se preocupavam tanto com a estética ou com a parte da estrutura da casa enquanto eles estavam em vida. A maior preocupação deles era ser mumificado e estarem com seus ouros, com tudo aquilo que eles possuíam de mais precioso nas suas tumbas. Era isso que eles se preocupavam. E outra coisa que era uma grande preocupação dos egípcios era que a casa era simples, feita com material que iria, com o passar dos anos, se destruir, mas os umbrais eram feitos de pedras. Isso é a arqueologia que nos diz. Os umbrais feitos de pedras, eles iriam perpetuar, eles iriam, mesmo que, e normalmente nesses umbrais colocavam-se os nomes das famílias. Então, mesmo que a casa fosse destruída, e mesmo que não houvesse ninguém daquela família, eles estariam eternizados nos umbrais daquelas portas. Então o Senhor pede para que a identificação fique justamente naquele ponto que eles davam mais valor, naquele ponto que eles queriam eternizar. E o Senhor pede para que essa identificação seja colocada nos umbrais das portas. Bom, isso é uma observação, estamos num culto de ensino e vale a pena destacarmos isso, e até caberia uma ministração a respeito dos umbrais, porque aqui é bem interessante esse ponto. Mas começam então as pragas do Egito. Água se transformando em sangue, infestação de rãs, infestação de piolhos, infestação de moscas. Pensa, só nas moscas eu já entregava os pontos. Não, tá bom, pode ir embora, vai. Só nas moscas, lá em casa eu mato a mosca, está sempre trabalhando. A mosca aparece lá, ela toma na cabeça. Porque a mosca é um bicho nojento, né? Eles andam por tudo, as moscas, e depois elas aparecem lá. Eu não sei, eu queria achar onde é que elas ficam no inverno, para ir lá matar elas na casa delas. Porque é um desafio, né? Elas surgem do nada, assim, tu pode fechar todos os cantos que daqui a pouco tem. E lá em casa tem umas graúdas, assim, ó, que só falta conversar com a gente. Quase que eu peço para elas, vocês ficam ali fora, deixa a gente só almoçar. Aí depois vocês entram, tem tanta coisa para vocês irem, aí vocês querem vir logo aqui. Só nas moscas eu já entregava os pontos. As pestes nos animais, as úlceras,
A praga da saraiva, praga dos gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Bom, tudo isso até chegar no seu fim, para que Faraó pudesse então libertar. De repente, aquele que lê a Bíblia está se lembrando dos textos em que falam, em algum momento, quando o Senhor diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Na verdade, se você for procurar exatamente essa tradução, o que isso significa? Significa mais ou menos assim: Faraó já estava com o coração endurecido, ele não tinha interesse nenhum em libertar o povo, então o Senhor meio que disse assim para ele: tá, vai, faz o que tu quiser. É isso, para que você entenda, tá? Para que você entenda, é isso aí. Então o Senhor deixou, não que o Senhor fez com que o coração dele se endurecesse, mas o Senhor permitiu que ele continuasse naquela condição em que ele estava com o coração endurecido. Então ele libera o povo do Senhor vai em frente, eles vão embora. Só que você sabe que eles decidem, ou ele decide perseguir o povo do Senhor, e ele vai atrás. Ele vai atrás do povo do Senhor, e você já sabe, eu não vou me ater também nesse ponto aqui, porque essa história ela é rica em detalhes, muito interessantes, que chamam muito a nossa atenção, mas o fato é que o mar se abre, eles passam pelo meio, depois as águas se fecham, e os soldados de Faraó e Faraó acabam morrendo e perecendo ali naquela condição. Bom, eles começam uma peregrinação pelo deserto. E essa peregrinação, esses 40 anos de peregrinação, trazem a eles muitos prejuízos e danos. Esse povo era um povo, como eu disse, que trazia consigo raízes lá do início, lá de trás, características do povo egípcio. E eles estavam caminhando naquele deserto e reclamando. Eles apenas tinham saído e eles já disseram para Moisés: tu nos tirou de lá para morrer, agora o que nós vamos fazer? Eles foram o tempo inteiro reclamando. É uma característica do ser humano, reclamar. Eu não poderia liderar aquele povo, sem dúvida, eu não poderia mesmo liderar, a não ser que o Senhor me chamasse para liderar aquele povo, mas olha, é difícil. Eu olhando para mim hoje, eu veria que não haveria a mínima possibilidade de eu liderar aquele povo saindo do Egito. Porque até o diálogo era complicado, e tu acabou de sair da libertação e o povo está reclamando. Só que aqui tem um detalhe importante. O povo tinha acabado de sair da escravidão e eles estavam reclamando. Por que eles estavam reclamando? Porque eles estavam em casa lá. Eles já se sentiam em casa. Eles haviam se esquecido que eles eram escravos. E para eles estava tudo bem, eles estavam em casa. No Egito eles estavam adaptados àquela cultura. Eles nem sequer lembravam-se de como era o nosso Senhor, como era o Salvador, de como era Cristo. Eles não estavam apegados a Deus, eles estavam apegados a qualquer outra coisa, menos a Deus. Então eles estavam tão acostumados com aquela vivência, com aquela vida, que para eles aquela situação era uma situação de extrema dificuldade. Então eles começaram a reclamar. E aí, o passar dos anos, ou melhor dizendo, mesmo o Senhor os guardando no caminho, mesmo o Senhor os protegendo do frio, os protegendo do sol, dando alimento a eles, mantendo as suas vestes, mantendo os seus calçados, mesmo o Senhor fazendo tudo isso, eles tiveram que toda aquela geração morrer, menos Caleb e Josué, tiveram que morrer no deserto. Inclusive Moisés, que por suas características e talvez pelo cansaço, e é claro que ele alcançou algo muito maior do que entrar na terra prometida, mas todo o seu percurso se encerrou a partir de um ato que ele teve, que ele poderia ter apenas pedido ou falado, ou tocado, mas ele golpeou aquela rocha para que a água saísse. Ele trazia consigo algumas características lá de trás, e talvez ele conseguiu, ele foi de certa forma influenciado por aquele povo que estava tão reclamão durante todo aquele tempo. Bom, o povo percorreu esse caminho, e esse povo não entrou na terra prometida.
teve que vir uma nova geração para que eles entrassem na terra prometida. E aqui eu quero destacar os pontos dessa ministração. O percurso, ou esse tempo de percurso, ou o tempo que eles estiveram no Egito, esse tempo é o meu tempo e o teu tempo. O tempo que você saiu de algum lugar quando você nasceu e você chegou até aqui. O Rio Grande do Sul e o Brasil, ele tem características muito específicas. O povo daqui é completamente diferente do povo do Nordeste. São características diferentes. E o povo daqui de São Marcos é diferente do povo lá da região metropolitana, é diferente. O povo é diferente. Só que cada um de nós, e nós carregamos isso muito forte, a gente sempre diz assim, meu pai me ensinou tal coisa, porque meu tio me ensinou tal coisa, meu avô me ensinou tal coisa, eu sou desse tempo que não sei o quê, e tá. São características que vêm lá de trás, fazendo eu chegar aonde cheguei no dia de hoje. Só que eu quero te dizer uma coisa, essas características que você traz, que aparentemente são ótimas e boas características, elas prejudicam muitas vezes o teu crescimento espiritual, a tua maturidade de um relacionamento com Deus. Porque você tem essas características tão fortes na tua vida, que você começa a se descolar da realidade que é viver com Cristo. Saiba que mesmo o teu pai, mesmo o meu pai, mesmo o teu avô, mesmo o meu avô, sendo boas pessoas com ótimas características, são seres humanos sujeitos a falhas e erros. Eles erraram, eles se equivocaram, e embora eles tenham ensinado para você boas condutas de um homem, de uma mulher, saiba que o diabo ele anda dentro das culturas que aí estão. O diabo ele entra nas culturas e ele faz você acreditar que a cultura é única e suficiente para você. Mas o Senhor vai contrariar você nessa noite e vai dizer para você que essas tuas características, que são raízes dos teus ensinamentos, não são suficientes para que você possa entrar na terra prometida. O Senhor quer que você viva uma vida diferente, não apenas com aspectos da tua criação, ou com características que você traz da sua mãe, do seu pai, da sua família. Tem gente que diz, não, eu sou do tempo do fio do bigode, não sei o quê. Isso é maravilhoso, é excelente você ter palavra, porque isso a Bíblia mesmo nos dá amparo. Só que não adianta de nada eu ter palavra, mas eu ser um grosso com a minha esposa, ou ser um grosso com o meu esposo. Não adianta de nada. É o fio do bigode, o que eu falei está dito. Só que em casa é uma treva. Em casa não serve de bênção para ninguém. O que adianta? Eu sou um ótimo pagador de contas, Deus o livre, eu nunca trazei uma continha na minha vida. Isso a Bíblia também nos orienta, parabéns, você deve ser assim, não pode ser diferente disso, mas isso não é o suficiente. Você está trazendo características do Egito, trazendo para o percurso da libertação, e você vai ser impedido de entrar lá, porque você está reclamando de coisas que você deveria entender como sendo algo positivo. Saiba que a igreja, ela não é para se adaptar às culturas. Nós estamos, eu entendo assim, nós fomos para o Paraguai, e quando nós chegamos lá, aquele povo tinha um jeito, uma cultura, que é ainda a característica do povo. O pai não chegou lá e disse assim, a partir de hoje nós vamos mudar tudo isso aqui, nós vamos fazer uma mini Viamão aqui do Paraguai. Não. Ele entendeu que era um outro povo, eram outras características e nós iríamos trabalhar com aquilo. Mas mesmo lá naquela condição, ele colocava as pessoas no seu devido lugar e dizia, isso não pode fazer, por mais que você seja paraguaio, porque a característica das pessoas sempre é dizer assim, é que tu não é daqui, ô brasileiro, tu não é daqui, tu não é o teu chão. Nós somos diferentes. E aí eu quero usar a minha cultura para justificar os meus erros. Para dizer, não, aqui nós somos assim. Mas Deus está aqui nessa noite te dizendo que esse jeitinho que tu é positivo em alguns lados, mas em outros lados pode te afastar da salvação.
Pode fazer culturalmente o diabo entrando nessa cultura e fazer você viver uma vida que vai te levar para um caminho que no deserto tu vai morrer, no percurso tu vai morrer, tu não vai poder entrar na terra prometida, você vai ficar pelo caminho. E mesmo sendo igual Moisés, Moisés possuía suas características fortes. Deus o levantou e, é claro, ele foi salvo, porque o texto nos leva a crer nisso. Agora, ele não entrou na terra prometida, e dentro do contexto que eu estou aplicando da terra prometida, ele também não entrou lá. E isso nos ensina que qualquer um de nós está sujeito a não entrar lá. Nós estamos percorrendo o caminho, o objetivo é chegar na terra prometida, mas as minhas características poderão me impedir de entrar nesse lugar. Irmãos, falar sobre essa questão cultural é uma questão interessante e que nos chama a atenção. Nós ficamos preocupados muitas vezes com a família, a cidade, o jeito, a criação, tudo isso, o caráter como ele foi formado, tudo isso se destaca na nossa vida. Tudo isso tem um pedestal na minha vida. Eu coloco em diferentes lugares. Eu digo para vocês que eu sempre, em cada lugar que eu vou e eu estou, eu aprendo alguma coisa. Então eu vim para cá e eu aprendi muitas coisas com o povo daqui. Aprendi a amar o povo daqui, com suas características. E tudo isso é positivo. Tudo isso é maravilhoso. Essas características de pessoas corretas, de pessoas que têm palavra, de pessoas que são organizadas na sua vida, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, mas você acredita mesmo que o diabo não entraria nesse caminho? É claro. Porque muitas vezes, quando nós vamos falar de Cristo para alguém, nós trazemos essa característica do cristianismo partindo do princípio de que se eu sou cristão, eu sou correto. E eu sei que muitas vezes isso não acontece. Tem gente que é cristã e não é correta. Ou melhor dizendo, diz ser cristão, mas não vive a palavra de Deus. Mas pensa comigo, você acha que o anticristo virá assim, na cara, assim? Está na cara, o anticristo vai ser fulano. Se vai enganar a muitos. Você acha mesmo que o diabo vai aparecer para você com um rabo, com um chifre, com um tridente na mão? Você acha que ele vai aparecer assim mesmo? Tu vai sair correndo, já sabe que é o diabo, tu vai sair, bater em retirada, porque é o Satanás que está ali. Não, ele vem de um jeitinho agradável. Ou seja, a cultura, ela se adequa a nós e ela é muito legal, ela é muito interessante, ela nos chama muito a atenção. Só que quando eu começo a ver bem os detalhes, eu começo a ver que as pessoas agora, não mais, por que os lugares mais pobres são lugares com as igrejas maiores? Por quê? Porque as pessoas que estão mais vulneráveis, elas pensam assim, ó, se não for Cristo na minha vida, não sou nada, não consigo sair do buraco, eu não vou sair do lugar, eu não vou evoluir, eu não vou crescer, não tenho o que eu fazer. Então eu preciso de Cristo. E aí quando chega esse diante de Cristo, ele diz, Senhor, eu sou o pior de todos. Eu sou o mais miserável, eu não poderia nem estar aqui. E o Senhor vai lá e resgata ele, porque ele está reconhecendo que não é nada. Mas aqueles lugares aonde estão os mais entendidos, ou aqueles que possuem as melhores condições, ou aqueles que dentro de uma sociedade têm um bom nome, uma boa representatividade, e eles não têm um espaço para Cristo. Porque quando se diz para ele, olha, tu tem que abandonar esse teu jeito, eu não. Eu aprendi assim, eu cresci assim, eu sou desse jeito, eu não vou mudar, meu avô foi assim, meu tio foi assim, meu pai foi assim, eu tenho essa característica, eu não vou mudar. Pois é, mas exatamente nessa área é onde o diabo está te segurando, é onde ele está segurando a tua vida ou o teu ministério para ele não decolar. Entenda isso, o Senhor não quer e não está buscando gente perfeita, porque senão ele iria observar apenas as práticas dos escribas e dos fariseus, aqueles que chegavam a pintar o rosto para dizer que estavam jejuando por muito tempo, por isso estavam com o rosto pálido, mas não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer um coração sincero, alguém desapegado das coisas humanas, alguém desapegado da cultura da sua região.
Nós estamos falando de algo que o diabo não quer que você ouça, que o diabo não quer que você leve essa palavra para casa. Ele quer que você continue no seu pensamento, mas eu estou falando aquilo que Deus mandou eu falar, aquilo que Ele fala não para você apenas, mas para mim também. Tu quer resgatar coisas lá de trás, quer trazer coisas lá de trás, quer dizer, não, mas eu vim de um lugar aonde isso e aquilo lá a gente faz desse jeito. Irmãos, muda. Faz desse jeito, mas não faz mais. Agora não é mais, não faço mais, agora é diferente. O Senhor está te convidando a uma mudança. O povo que ali estava no Egito, eles estavam com todas as características daquele povo. Detalhe, um povo completamente idólatra. Características de um povo completamente idólatra. Normalmente, qual é o culto que vem mais gente? Domingo. E na igreja católica? Domingo. Não é uma coisa regional? É uma coisa que é mais forte na região. Por que isso? Porque a gente está se adaptando à realidade do local. O povo do Senhor, ele nunca se adequou aos lugares, e quando se adequou, deu ruim. Você foi chamado para ser tirado desse mundo. Igreja significa isso. Tirados para fora. Se é tirado para fora, é tirado para fora desse mundo. Nós não estamos fora do mundo, do globo terrestre. Nós estamos aqui dentro. Mas nós fomos tirados para fora do contexto desse mundo. Nós somos um corpo estranho. Porque nós não somos daqui. Você pode conter na sua vida características positivas, mas você não vai se pautar pela tua região. Você vai se pautar pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela me orienta a ser de um jeito. Ela me orienta a ser de uma forma. Ah, não, mas eu sou correto. Isso a Bíblia orienta. Então você está correto nisso. O problema é quando eu trago essa característica e eu faço um trono para essas características e eu me sento nesse trono e a minha vida está uma desgraça, mas eu continuo. Tem gente, irmãos, que veio tomar ceia no tempo da pandemia com Covid. E depois nos disse que estava com Covid. E aí eu fiquei olhando assim, mas por que veio tomar ceia? Porque a religião é o medo de morrer e ir para o inferno, porque não tomou ceia naquele mês. Porque não deu para tomar naquele dia, porque não tomou depois, outro dia tomava. É problema. Muita gente dá o dízimo pela religião. Eu não quero que você pare de dizimar, mas se você está dando pelos motivos errados, as coisas vão fazer você parar de dizimar. As coisas. Você vai avaliar a situação, o contexto, vai dizer, não vou dar mais dízimo. Por quê? Porque você paga o seu dízimo. Não use mais esse termo, pagar o dízimo. Você não paga o dízimo, você devolve uma parte ao Senhor. E você faz isso com alegria e Deus irá te recompensar por isso. Não vai ser o homem que vai recompensar você, mas Deus irá te recompensar. Ou seja, sair do contexto da religiosidade em que nós acabamos nos inserindo por conta, muitas vezes, das tradições e dos lugares aonde nós estamos. Eu preciso expressar uma gratidão a Deus por tudo que Ele tem me dado. Nós muitas vezes, por sermos trabalhadores, nós nos baseamos na nossa força. Mas o que seria de nós se nós perdêssemos um braço, uma perna, se nós perdêssemos a força, se tivéssemos que ficar hospitalizados? Acabou o homem, acabou a mulher, acabou o bonzão, acabou. Mas o Senhor me guardará, me guiará, me livrará. O povo estava no Egito dependendo daquilo que eles davam para eles, das migalhas na escravidão. Mas o Senhor dava a eles do melhor, porque eles não faziam nada, eles tinham falta. No meio do deserto, eles não plantavam para comer, eles não faziam absolutamente nada, não tinham lojas no meio do caminho para que eles pudessem comprar roupas, não. Mas o Senhor era quem os guardava, o Senhor era quem os livrava, o Senhor era quem os abençoava.
Quando eu saio do meu pedestal, quando eu saio do meu trono e eu começo a dizer, eu preciso mudar essas características, eu preciso mudar isso aqui, meu pai fez, mas meu pai fazia errado, eu não posso fazer, meu avô fazia, mas o meu avô fazia errado, essa característica eu não posso levar comigo, e todos nós, sem exceção, que aqui está, possuem características que trazem lá de trás, e nós achamos que está tudo certo. Achamos que isso é o suficiente. Tem gente que tu não consegue conversar. Qualquer coisa que tu fala, a pessoa traz já uma característica sua positiva. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. E eu volto a dizer, características bíblicas, você deve seguir. Deve seguir. Agora, características tuas, características da sociedade, da tua região, essas características que te influenciam ao erro, você tem que abandonar. Irmãos, tem que abandonar. Tem gente, e eu digo para você, isso são características nossas aqui. Faço parte daqui, tenho uma filha que nasceu aqui em São Marcos. São Marcos vai fazer parte da minha história. Mas não está no mapa quantidade de gente que nós temos por aí, que está juntando dinheiro, junta, e nunca sai de casa para dar uma passeada. O que vai acontecer? Vai morrer. O dinheiro vai ficar para os herdeiros vão dividir, e os herdeiros vão usufruir, e acabou. Significa que eu devo ser inconsequente? Vou gastar tudo que eu tenho, todo o meu dinheiro vou torrar, não vou deixar nada. Está errado. A Bíblia também não ensina isso aí, está errado. Não, eu vou viver a vida louca agora, vou pegar meu dinheiro e agora já era. Está errado. Está errado. Só que eu já vi muito também aqui, aquele que não segue à risca os padrões da nossa região, sabe o que acontece com ele? Ele é expulso daqui. Ninguém diz para ele, vai embora, mas ele vai embora. Por quê? Porque o povo o rejeita. Não dá para dar um passo fora que deu, acabou, já era. Todo mundo aqui sabe que aquele sobrenome não vale nada, aquela pessoa não vale nada. Isso é terrível. Foi isso que o Senhor nos ensinou? Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Ou seja, eu estou saindo do que a Bíblia me ensina. Será que essa pessoa nunca vai poder mudar, ou afinal de contas você nunca mudou? Você nunca saiu de uma situação terrível para uma boa? Ou será que você sempre viveu essa vida perfeita, aparentemente, que você leva? Irmãos, nós somos aparentemente perfeitos, mas por dentro somos cheios de imperfeições. São características nossas. Esse povo estava peregrinando pelo deserto, vivendo aquilo que Deus disse que eles iriam viver, vivendo a libertação do Egito, mas eles continuavam carregando o Egito por todo aquele caminho, até que chegou o ponto que eles tiveram que morrer todos. Tiveram que morrer tudo. Ninguém vai entrar na terra prometida, acabou. Vocês vão ter que morrer tudo para nós conseguir botar uma nova geração lá. E aquela nova geração já não veio muito santa. E assim nós estamos no ciclo. Mas o Senhor, você sabe que as nossas características muitas vezes repelem as pessoas. Dentro da igreja nós temos esse preconceito cultural, que faz com que alguém entre aqui dentro e saia, que alguém fique um tempo aqui e vá embora, porque eu não consigo aceitar aquela pessoa, não acredito que mudou. Mas quando eu olho para mim, quais são as mudanças que eu tenho? Muitas vezes mudei, eu volto a dizer, tudo aquilo que eu plantar é o que a palavra de Deus nos diz, aquilo eu vou colher. Ou seja, se o que eu planto eu vou colher, se eu plantar por aí inadimplência, eu vou colher o quê? Má reputação. Então isso é normal. Agora, o que eu e você devemos fazer? Eu vou abraçar. Chegou aqui, eu vou abraçar. Chegou aqui, irmão Osiel, eu vou abraçar. Mas nós não conseguimos nos esquecer. A gente lembra, mas aquele ali um dia ele fez não sei o quê, para um vô meu, tio, pai da minha não sei quem. Lado nem sabe se é verdade, mas está falando que eu lembro.
É o povo dizendo, tu nos tirou do Egito para morrer, tu nos tirou de lá para morrer. São as culturas que estão enraizadas dentro de nós e nós não conseguimos sair desse buraco. Mas o Senhor está te convidando nessa noite a deixar essas características ruins. Ter características bíblicas na tua vida, carregar elas, e essa cultura que nós temos aqui nos facilita um bom pouco. Mas não esqueça que Deus não olha para isso. Não esqueça que Ele não olha simplesmente para isso, porque pode um miserável por aí morrer e ir para o céu, e eu todo bonitinho e certinho ir para o inferno. Você sabia? Pode. Tenta dizer para as pessoas aqui fora, dizendo assim, não, fica tranquilo, num negócio que você esteja fazendo, fica tranquilo que, não, eu sou ali da igreja ali, não, eu sou certinho, que o senhor, se eu lhe disser, está dito. E tu pode ser correto mesmo. Amém por isso. A pessoa vai te dizer o quê? Não, mas eu não sou da igreja, eu sou correto também. Eu sou muito correto. Às vezes é mais correto que tu até. O que isso significa? Significa que aquilo ali é uma característica que o diabo usa para afastar essa pessoa de Cristo. Por quê? Porque ela diz, eu não tenho falta de Cristo. Eu faço tudo, eu tenho tudo, eu sou correto. Não é o que as pessoas dizem? Eu sou uma pessoa do bem, eu sou trabalhador, eu sou isso, aquilo. Irmãos, não é isso que bota nós no céu, não é isso. É o sangue de Cristo em nossa vida, ou seja, pode ser o cara mais torto que for. Pode ser o sujeito mais errado que for. Mas se ele disser, não sou eu, é o Senhor na minha vida, salvo. Enquanto que o correto está perdido. Porque ele baseia-se apenas naquilo que ele faz. Culturalmente ele está sendo afastado do Senhor, tirado dos caminhos do Senhor, colocado em uma condição de perdição. Mas o Senhor te chama a uma mudança no dia de hoje. O Senhor te chama a uma mudança de caráter. Não é uma coisa fácil, mas é uma questão cultural, tirando você da condição em que você está e te colocando numa condição de servo de Deus. Com as tuas características positivas, sim. Com isso que você tem na sua vida, sim. Com essas questões próprias tuas, sim. Mas não te levando para o inferno, mas te levando para o céu. Aprenda aquilo que o Senhor já te ensinou. Aprenda mais uma vez aquilo que o Senhor já te mostrou. Porque Ele te tirou de um lugar desprezível. Ele te tirou de um lugar que você não tinha capacidade. Você não era ninguém. Você não era nada. Mas o Senhor te tirou daquele lugar e te colocou neste lugar. Agora, o que você faz? Você reproduz aquilo que Ele fez contigo. Você alcança o que não tem. Você alcança aquele que está perdido, você perdoa aquele que falhou contigo, você dá um abraço naquele que está errado, você dá um conselho bom para aquele que errou, você abraça aquele que está chegando, você é amigo dele. Não são as características que ele possui que vão determinar quem ele de fato é. Aquilo que plantou ele vai colher, mas não esqueça, o Senhor está interessado na alma daquele sujeito que ali está. E eu e você como igreja devemos abraçar, trazer para perto, amar, cuidar, dizer, eu estou devendo para todo mundo, mas não tem problema. Não tem problema, tu vai pagar tuas contas, dá o teu jeito, resolve os teus problemas aí, mas vem para cá, porque aqui tem coração, aqui nós abraçamos a todos, aqui nós recebemos a todos, aqui nós te recebemos. A você, que de repente tem a característica de ficar devendo por aí, não faça isso, mude. Porque você vai começar a colher muitas coisas, às vezes não tão boas assim. Você vai ter que percorrer um caminho para construir uma reputação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que você tenha essa característica, venha para cá. Aqui tem uma igreja que não vai te julgar. Uma igreja de pessoas que, mesmo sendo corretos nas características humanas, quantos de nós aqui, é a pergunta que o Senhor fez, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Largando as pedras, um a um foram saindo.
Por quê? Porque todo mundo tem pecado. Tem uns pecados escondidos que são piores do que esse que você rejeita tanto. Essa é a verdade. Tem pecadinhos escondidos que são bem piores do que esse que você tanto rejeita. Tem pecados escondidos que era melhor dever para a cidade inteira de São Marcos do que alguém descobrir esse pecado escondido aí. Seria bem mais constrangedor, quem sabe. Mas o que eu faço? Eu julgo. Porque afinal de contas o Senhor me instituiu como juiz aqui, não é verdade? Eu sou o juiz. Eu me sento nesse meu trono da razão e eu sou o juiz. Eu digo quem morre, eu digo quem vive. Não foi isso que o Senhor nos deu. Eu preciso reconhecer o quanto que eu sou miserável. Eu preciso reconhecer. Eu estou aqui no púlpito, mas eu não me sinto maior do que você, me sinto o menor de todos. Porque a responsabilidade sobre cada um de nós é grande, irmãos. Estar aqui na frente, não sou um animador de plateia. Eu não estou aqui para que aconteça algum culto, não. Vocês precisam fazer o culto. Não sou eu quem determina a qualidade do culto, mas é você quem determina a qualidade do culto. Se você vier e não falar nada, você vai sair sem falar nada. Se você vier ouvir a palavra de Deus e você aí no seu banco disser, Senhor, obrigado, Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, fala comigo, Senhor, eu quero ser renovado, Senhor, eu quero falar em línguas, o teu culto vai ser diferente e esse culto vai ser diferente. Repare que quando a gente fala, dá um glória a Deus e tu dá um glória a Deus, e o outro dá um glória a Deus, agora dá um aleluia, tu dá um aleluia, e o outro dá um aleluia. Aqueles muitas vezes que são os irmãos, aquele estilo de pregadores que nós já tivemos por aqui, que fazem você, instigam você a fazer. É como a palavra da oferta. Às vezes eu estou aqui e eu trago uma palavra da oferta, e você se anima com aquela palavra da oferta. Só que no próximo culto você já deveria estar animado com aquela palavra que você ouviu no outro. Não, mas agora tem que ser uma nova, para mim poder me animar de novo. Não é isso que o Senhor quer. Essa lâmpada aí que se apaga depois de cada culto não adianta. Esse sal que se torna insípido no final de cada culto não adianta. Tu tem que ser sal sempre, tem que ser luz sempre. Então não é o quanto eu animo você a adorar a Deus, mas é o quanto você está disposto a adorar a Deus quando vem na igreja. O Senhor está te chamando, o Senhor está te convidando a uma mudança. Coloque-se em pé nesse momento. O Senhor está nos chamando a uma mudança, queridos. Uma mudança cultural, uma mudança que saia de dentro para fora. O Senhor quer que você mude. Você está com características ótimas. Esse povo de São Marcos é uma bênção. Vocês são fiéis. Uma grande maioria de dizimistas na nossa igreja. Uma igreja fiel. Uma igreja que está em ordem. Uma igreja que está em dia, não é perfeita, não tem um monte de dinheiro sobrando, mas uma igreja organizada. Uma igreja séria, uma igreja correta, uma igreja com pessoas fiéis, uma igreja que você pode sair aí fora e dizer, eu congrego lá. No passado, talvez, nós tivemos alguns problemas, mas Deus nos abençoou e estamos bem. Você pode dizer aí fora que você é dessa igreja, só que você precisa abraçar aquele que passa por aquela porta. E o Senhor nos convida a uma mudança. Ele quer uma mudança interna, mudanças de característica. Pode louvar ao Senhor, baixinho. E eu convido você, se você quiser passar aqui na frente, passe. Se você quiser, não é obrigado. Mas se você quiser receber uma oração, e é um desafio à mudança. É um convite à mudança. O Senhor quer que você possua uma característica divina na sua vida. Não uma característica humana, não. O padrão humano é o que eu costumo dizer. Qualquer um aí fora, até no boteco ali da frente, se você chegar e perguntar para eles assim, ó, como é que uma pessoa correta tem que agir? Ele vai saber te dizer.
Essas características aí todo mundo sabe, não tem nada oculto. Tá claro e patente diante de nós. Mas o Senhor quer uma mudança de dentro do teu coração. O convite aqui na frente é um passo para dizer: eu quero essa mudança. Você não é obrigado, não vou insistir, você pode orar daí do seu lugar. Mas se você quiser dar um passo, você dê. E demonstre que de fato você quer uma mudança. Porque a nossa vida, ela é feita de atitudes. Ela não é feita apenas de pensamentos, mas de atitudes. Aleluia. Dê a mão para o irmão que está do seu lado aí. Eu quero orar contigo. Aí no teu lugar. Poderíamos esperar, e sempre quando vem o primeiro, vem o segundo. Mas não vamos esperar. Nosso tempo já está terminado. Você vai orar por quem está do seu lado aí. Eu quero que você comece a orar. Baixe a sua cabeça e comece a orar. Comece a orar. Comece a orar para esse irmão que está do teu lado aí, com as mãos contigo. Essa característica desse irmão aí que é da tua região, é da tua terra, é da tua redondeza, esse que tu conhece muito bem, de muito tempo. Esse irmão que possui uma característica parecida com a tua, que dentro da cultura dele ele tem crescido, ele tem trabalhado, ele tem evoluído, mas quem sabe ele está enfrentando desafios como este povo enfrentou. E no meio desse caminho, quem sabe ele está desanimando, e quem sabe ele vai morrer nesse trajeto, porque ele está escorado naquilo que ele era quando ele vivia lá no mundo, e agora vivendo na igreja possui as mesmas características humanas. O Senhor não quer de você característica humana, Ele quer de você características bíblicas. Pai querido, diante da tua presença nós estamos, Senhor. Aqui está a tua igreja, que com as suas mãos dadas, representando uma união, Pai querido, não importando que aquele que deu a sua mão para o outro, mesmo sendo aquele com características dessas raízes locais, alguém que paga suas contas fielmente em dia, alguém que vive uma vida impecável diante da sociedade, dada a sua mão para aquele que quem sabe nunca paga as contas em dia, ou quem sabe nunca paga as contas, está devendo um monte aí fora, está todo enrolado, mas ao dar as mãos ele está dizendo: não é a característica humana que me interessa, mas é a característica divina, é uma unidade. É aquele que falhou, que estende a mão para o que não falhou. É aquele que não falhou, que estende a mão para o que falhou. Dizendo: nós somos um corpo. Esse corpo precisa estar íntegro. Esse corpo precisa estar com suas características reais e integrais, baseando-se na palavra de Deus. Dá-nos uma igreja unida. Estamos terminando 2022, mas 2023 será um ano da unidade, será o ano de nós acolhermos, será o ano de nós abraçarmos, será o ano que nós vamos dizer não às características humanas enraizadas em nossa sociedade, e viveremos uma vida pautada pela palavra de Deus. E todo aquele que se achegar a nós pode ser a pior pessoa da sociedade aqui, mas ela será recebida, ela será abraçada, e ela não será julgada por nós, mas nós iremos abraçá-la. Abençoe a tua igreja, abençoe este povo, prospere esta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.